Você já parou para pensar por que algumas casas simples te abraçam logo na entrada, enquanto outras parecem frias, mesmo cheias de imóveis caros? A verdade é que o segredo nunca esteve no valor da decoração, mas na intenção por trás de cada escolha. Neste vídeo de hoje eu vou te mostrar 10 ideias de decoração barata que tem o poder de transformar qualquer ambiente. E antes de você pensar, Hilson, mas isso eu já vi por aí. Te aviso, aqui você vai ver soluções que quebram regras, que misturam elegância com afeto e fazem o comum parecer exclusivo. Então, se você quer uma casa mais acolhedora, chique, com alma, sem estourar o orçamento, você está no lugar certo. E os 3 primeiros tópicos são pedidos de inscritas daqui do canal. Eu sou Hilson, arquiteto, e ajudo pessoas como você a viverem em espaços nada comuns. Transforma histórias em ambientes com alma, estilo e praticidade, sempre respeitando o orçamento real de cada família e de cada projeto. No vídeo de hoje você vai descobrir 10 decorações acessíveis que realmente fazem a diferença na sua casa. São truques que aplicam em projetos reais de clientes que querem sair do básico, mas sem entrar em dívidas. E talvez o que você veja aqui hoje mude completamente o jeito como você olha para o seu sofá, para o seu rack, para aquela decoração ou até para aquela parede sem graça que você já nem notava mais. Como combinar azul marinho, branco e terracota na sala sem errar. Muita gente ama a ideia do azul marinho na decoração, mas trava na hora de combinar. Quando uma inscrita do canal pediu para eu falar dessa paleta com branco e terracota, eu entendi o desafio. Como usar 3 cores fortes e tão diferentes, sem parecer bagunçado. O segredo, pessoal, está na hierarquia visual. Pense na base branca como um pano limpo, que dá leveza e amplitude. Em seguida, o terracota entra como um calor emocional, trazendo aconchego e naturalidade. Por fim, o azul marinho precisa ser usado com sabedoria. Ele é o toque de sofisticação. Um sofá azul pode ser o protagonista, ou até uma parede única com um belo quadro central. Agora, para tudo isso funcionar, os materiais e texturas são fundamentais. Imagine essa paleta aplicada como um sofá de linho azul marinho, almofadas em linho cru e uma manta terracota jogada com leveza. Combine com móveis de madeira clara, tapetes neutros com detalhes geométricos em tom telha e iluminação quente para destacar. Evite exagerar no azul escuro. Ele pesa se tiver em excesso. E uma dica de ouro: inclua quadros ou vasos em cerâmicas artesanal, que conectem os tons entre si. O ambiente ganha unidade, sofisticação e personalidade, sem precisar gastar muito. É o tipo de sala que a gente entra e pensa: uau, quem foi o arquiteto? Sala com plantas grandes e tons terrosos. Como criar um espaço vivo e aconchegante? Isso é uma dúvida de uma inscrita daqui do canal. Quando alguém me pergunta como usar plantas grandes na decoração, sempre vou responder: trate-as como protagonistas, não como um simples detalhe. Uma planta bem posicionada muda completamente a energia da sala. Os tons terrosos, por sua vez, vão criar uma base ideal para isso acontecer, porque conectam com o natural, com o calor da casa cheia e com a sensação de acolhimento. Mas atenção, não basta jogar qualquer planta no canto. É preciso pensar em altura, então formato e principalmente no diálogo entre o verde e os materiais ao redor. Por exemplo, Ficus lirata, que é a figueira lira, palmeira ráfia e costela de Adão são escolhas inteligentes que se adaptam bem a salas com boa iluminação natural. Então, gente, a chave está no equilíbrio. Um sofá em tecido areia ou caqui funcionam como base neutra, enquanto uma manta em tom ferrugem ou caramelo pode criar aquele contraste com muita elegância. Então, vasos em barro cru, cimento ou palhinha trazem textura e reforçam um conceito natural. Se quiser um toque de modernidade, aposte em luminárias com uma estrutura preta fosca, que vão enquadrar visualmente a composição sem roubar a cena. Essa é uma sala que transmite calma, mas também presença e muita personalidade. Ela é ideal para quem quer viver num espaço
que conversa com a natureza, sem parecer improvisado ou plantado, só para foto. Cantinho do café aconchegante, um espaço pequeno que merece um grande cuidado. Esse é um daqueles temas que uma escrita me pediu com muito carinho. Como criar um cantinho do café que fosse realmente aconchegante, funcional e com uma decoração charmosa. Então, entendi exatamente o que ela queria. Não é sobre enfeitar, mas sobre construir um ritual. Então aqui eu trouxe 2 imagens que são como referência, mas se atenham ao conhecimento que será passado, as dicas. O cantinho do café é quase como um convite à pausa no meio da rotina corrida. E não importa se você mora em apartamento pequeno ou uma casa ampla, esse espaço pode existir com muita intenção, mesmo em uma prateleira ou sobre um aparador aproveitado. O segredo está em montar com afeto, equilíbrio e estilo, sem complicação. Então, uma paleta que funciona muito bem para esse tipo de canto é a mistura entre tons de areias, um verde oliva suave e detalhes que podem ser em dourado fosco ou preto fosco. Isso traz uma sensação de refúgio sofisticado, sem nenhum exagero. Use bandejas de madeira clara ou bambu para organizar os itens. Combine com potes de vidro âmbar, xícaras brancas ou em cerâmica artesanal. Se quiser um toque afetivo, você pode estar colocando os quadrinhos com uma frase que te representa, ou até uma foto emoldurada com quem você ama tomar café. E nunca subestime o poder de uma plantinha pequena ali do lado. Pode ser uma suculenta, um vaso com hortelã, ou até um buquê seco. O efeito visual e emocional é instantâneo. Antes da gente continuar, aproveita para valorizar o seu arquiteto. Deixe o seu like aqui e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdos assim, que realmente fazem a diferença na sua casa. Se você está pensando em transformar algum ambiente, mas não sabe se precisa de um projeto completo, eu tenho consultorias online em diferentes formatos. Desde a consulta pontual, que custa R$350, que é mais acessível e resolve dúvidas específicas, até opções com 3D e detalhamentos e tudo que você precisa para executar com segurança a partir de R$550. Muito, muito barato. É uma forma prática de ter acompanhamento profissional, sem reforma mal planejada, sem erro na loja e sem aquele famoso "se eu soubesse antes". Então, para agendar, é só me chamar pelo WhatsApp no link do site ou lá no meu Instagram, @arquitetohilson. Como usar cestos decorativos na sala. Organização com estilo e conforto visual. Essa é legal. Pouca gente percebe, mas os cestos são os verdadeiros coringas na decoração inteligente. Eles organizam, decoram e ainda trazem uma textura que deixa o ambiente mais quente e acolhedor. Então, se você sente que sua sala está sempre com coisas soltas, controles, revistas, mantas, brinquedos das crianças, esse é um problema estético e funcional que os cestos resolvem com muita elegância. A ideia aqui é unir praticidade com beleza e para isso os materiais fazem toda a diferença. Palha natural, corda, vime ou até uns modelos com um tecido estruturado. São opções que funcionam super bem com diferentes estilos. Então, gente, você pode posicionar um cesto maior ao lado do sofá com uma manta dobrada dentro ou usar 2 modelos menores sob um aparador ou rack para guardar objetos do dia a dia. Outra ideia criativa é usar cestos empilháveis em um canto da sala como uma mini estante de apoio. Para quem ama uma estética mais moderna, vale buscar cestos de estrutura metálica pintados de preto fosco ou até um dourado envelhecido. Se quiser um efeito visual ainda mais interessante, misture tamanhos e alturas, criando aquele ritmo na composição. O mais bacana, você organiza e ainda traz textura e conforto visual para o ambiente. Tudo isso sem precisar trocar móveis ou gastar com armários. Como escolher paleta e estilo sem erro. A cor certa, gente, muda tudo. Decorar sem rumo. É como cozinhar sem receita. Às vezes dá certo, mas na maioria das vezes vira uma bagunça. Um dos caminhos mais seguros para quem quer uma casa bonita e com personalidade é começar definindo uma paleta de cores e um estilo de decoração como ponto de partida.
Isso não significa que você precisa seguir regras rígidas. Não. O que importa é ter coerência visual e propósito. Por exemplo, se você gosta de ambientes mais acolhedores e naturais, uma paleta com tons de areia, verde-oliva, ferrugem, toques de preto fosco funciona super bem dentro de um estilo rústico contemporâneo. Já quem prefere algo mais leve e minimalista, pode apostar em branco, cinza claro, madeira clara e detalhes em azul acinzentado. Então, a partir dessa definição, tudo se conecta com mais facilidade. O sofá neutro se transforma com almofadas na paleta escolhida, cortinas ganham vida com o tom certo de tecido, e até os objetos decorativos contam a mesma história. Em um estilo escandinavo, por exemplo, vale investir em vasos de cerâmica clara, mantas em tricô grosso, luminárias de linha simples e móveis com design limpo. Já no estilo boho, misture cestarias, tecidos estampados com tons quentes e plantas com folhagens maiores. Quando a cor, a textura e o estilo conversam, mesmo objetos baratos ganham impacto. E o melhor, sua casa começa a falar de você, mesmo sem dizer uma palavra. Parede branca demais, veja como dá vida sem gastar com revestimento. Sabe aquela parede que parece gritar, tá faltando algo aqui? Então, muita gente deixa para depois, acha que precisa gastar com painel, textura ou papel de parede. Mas a verdade é que existem soluções bem mais simples e charmosas para resolver isso. O segredo está em pensar a parede como um quadro em branco, pronto para receber história, e não como uma estrutura difícil de decorar. Tudo começa com intenção. Se for na sala, por exemplo, você pode criar uma composição com quadros em diferentes formatos e tamanhos, alternando entre frases, artes abstratas, paisagens que você tirou foto, então com molduras padronizadas. Se você não quiser furar a parede, fita dupla face de alta resistência vai resolver o seu problema. Outra ideia prática e em conta é apostar em apliques decorativos em MDFs pintados, ou até em composições, que eu acho essa muito legal, com espelhos redondos ou em formatos orgânicos, que trazem profundidade sem pesar o ambiente. Já para quem gosta de um toque afetivo, vale usar chapas de cortiça, cordões de fotos Polaroid ou até uma mini galeria com objetos afetivos, como capas de vinil, pratos decorativos tenho usado bastante, ou lembranças de viagens. E se quiser algo mais moderno, experimente usar pintura geométrica em 2 cores, dividir na parede com fita crepe. Fica leve, criativo e super atual. O importante é entender que a parede vazia não é o problema. O problema é não usá-la ao seu favor. Iluminação aconchegante sem reforma. Truques com luminárias, fitas e velas. Muita gente subestima o poder da iluminação na decoração, mas a verdade é que nenhuma paleta, móvel ou objeto vai funcionar bem em um ambiente mal iluminado. Se você não pode mexer no teto, seja por morar de aluguel, por ser uma laje, por que não querer reformar realmente agora? Tudo bem. Ainda dá para ter um clima acolhedor e sofisticado com soluções simples, baratas e lindas. Então, o segredo está em criar pontos de luz de forma indireta, que deixa o ambiente mais quente e relaxante. Então, comece investindo em uma luminária de piso. Você pode também utilizar abajures de mesa. Tem arandelas hoje que você pode até plugar direto na tomada. Então, aqui você pode estar utilizando um bocal preto com lâmpada âmbar. Essas lâmpadas de filamento já vão fazer um efeito incrível. Então, quer algo ainda mais acessível? Aposte nas fitas de LEDs com controle de intensidade, que tem um neon LED também, que é muito bom, que você pode colocar atrás da TV, numa prateleira, num painel, ou até sobre o armário da cozinha, naquela parte de baixo. Elas custam pouco e fazem um efeito visual moderno e envolvente. Outra ideia charmosa é usar lanternas decorativas, com velas artificiais, por exemplo, que são seguras e criam aquele climinha de acolhimento. E uma dica de ouro: misture luz quente e luz neutra em pontos diferentes para dar mais profundidade ao ambiente. O resultado é um espaço que convida, relaxa e transmite
Aquela sensação de quero ficar aqui por mais tempo, sem precisar, gente, quebrar nada. Quarto sem graça. Use camadas de texturas para criar conforto visual e sensorial. Tem gente que olha para o próprio quarto e pensa, tá tudo aí, mas ainda falta alguma coisa. E geralmente o que está faltando não é um móvel novo, e sim aquela sensação de conforto visual e emocional. Um quarto precisa abraçar a gente. Uma das formas mais rápidas e acessíveis de criar isso é usando camadas de tecido com texturas diferentes. Comece pela cama. Se o cobre-leito for liso, adicione uma manta com uma trama mais grossa aos pés. Almofadas com tecidos variados como linho, veludo e algodão criam profundidade e tornam o espaço mais acolhedor. E você nem precisa exagerar na quantidade. O segredo está na mistura. Aquela mistura inteligente de volumes e superfícies. Além dos tecidos, pense também na iluminação indireta, nos tapetes e até nos aromas. Um difusor com lavanda ou baunilha suave já vão trazer experiência. Se você quiser elevar o clima do quarto, aposte em um tapete fofo ao lado da cama. Aquele que você pisa descalço e sente alívio. E até a cortina faz diferença. Uma peça de linho, um linho misto com forro corta-luz, com uma suavidade e dá aquele toque de refúgio. O importante aqui é estimular os sentidos, com suavidade e muita intenção. Você pode gastar pouco, mas se escolher bem as camadas. O quarto vai ganhar alma. E quem dorme melhor, vive melhor. Chegamos ao tópico 9. Casa sempre com cara de bagunçada, use a setorização visual ao seu favor. Não importa o quanto você organize, se o ambiente não tiver zonas visuais bem definidas, ele vai parecer caótico. E isso não tem a ver só com a bagunça física, mas com bagunça visual mesmo. A solução está na setorização, que é basicamente o quê? Você vai criar áreas invisíveis dentro de um mesmo cômodo. Você pode fazer isso usando tapetes, móveis de apoio, iluminação e até pequenos contrastes de cor. Por exemplo, na sala, um tapete abaixo do sofá delimita a área de estar, enquanto uma luminária de pé ao lado da poltrona define o canto da leitura. Esses limites, essa separação ajuda o nosso cérebro a entender onde começa e termina cada função. E essa ordem invisível acalma o nosso olhar. Para quem mora em espaços pequenos ou integrados, esse truque é ainda mais valioso. Um aparador atrás do sofá separa a sala e cozinha sem precisar de parede. Um tapete redondo debaixo da mesinha de centro faz uma função de ilhotinha aconchegante. E até na bancada do banheiro dá para usar isso. Uma bandeja com os itens agrupados já organiza visualmente e reduz aquela sensação de bagunça. O melhor é que não custa caro, pessoal. Basta escolher elementos que combinem entre si e cumprir o papel de ancorar visualmente os objetos. É o tipo de coisa que ninguém percebe racionalmente, mas que no nosso subconsciente vai transformar a forma como sua casa é sentida. Por fim, pessoal, decoração sensorial. O que sua casa transmite sem dizer uma palavra. Você já entrou em um lugar simples, mas que de cara te fez sentir paz. Isso acontece porque a decoração não é só visual, ela também é feita de sensações invisíveis, como o aroma, som e até o que o espaço te convida a fazer. Isso vale inclusive para quem tem poucos recursos ou está querendo economizar. Às vezes o que falta não é uma cadeira nova, e sim um incenso, uma música suave ao fundo, ou um ritual que dê alma ao ambiente. Quer deixar a casa mais acolhedora? Comece escolhendo um aroma que te acalme ou energize. Lavanda, alecrim, baunilha ou laranja são ótimos e cabem no orçamento. Adicione um som ambiente leve. Pode ser uma playlist de jazz instrumental na sala, ou até uma pequena fonte de água na varanda. E crie rituais simples, como acender uma vela no fim do dia, ou deixar uma manta dobrada sobre o sofá como um convite ao descanso. Esses gestos contam muito mais sobre a sua casa do que qualquer objeto de revista. Elas falam de presença, cuidado e intenção,
A verdadeira decoração começa quando você para de pensar só no que os outros vão ver e começa a criar experiência para si mesmo. Porque viver bem é mais do que bonito, é sentir-se bem no espaço onde se está. Como você viu, não é preciso gastar muito nem fazer grandes reformas para transformar a casa em um lugar mais bonito, funcional e cheio de personalidade. São pequenas decisões, uma planta bem posicionada, uma iluminação acertada, uma paleta bem escolhida, que juntas constroem um lar com alma. Então, gente, olhe trabalhando esse vídeo. Muito conhecimento. Se ele te inspirou de alguma forma, aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando ideias acessíveis e eficazes para quem quer morar bem de verdade. Me conta aqui nos comentários qual dessas ideias você vai aplicar primeiro. Ou tem algum cantinho aí que ainda te deixa em dúvida? Se quiser uma ajuda mais direta, me chama lá no Instagram, @arquitetohilson. Lá você pode tirar dúvidas ou agendar sua consultoria comigo, seja com dicas rápidas ou até com o projeto completo. Então nos vemos no próximo vídeo.